Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 5 da classe de adultos. O casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Fique aqui comigo, porque nesta aula nós veremos a importância da remissão da família. Eu também vou te dar as respostas do nosso questionário. E é importante que nós venhamos compreender sobre as questões do casamento, o que realmente envolve, o processo que envolve o casamento. Fique aqui comigo até o final. Se você gostar desta aula, você dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A Bíblia nos menciona lá no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que a mulher virtuosa, o seu valor excede o de rubi. E o rubi é algo bem valioso, né? E o próprio livro de Provérbios vai nos dizer lá em Provérbios 18, 22, que aquele que acha uma esposa acha uma coisa boa e alcança as bênçãos do Senhor. Muitas vezes o casamento tem sido banalizado por pessoas, sociedade, né, grupos, entre tantas outras coisas. Mas nós sabemos que o casamento é algo que vem da parte do Senhor e é de extrema importância que o povo cristão venha se casar. É claro que existem algumas exceções. Jeremias, por exemplo, não se casou, né, o profeta Jeremias, mas, de modo geral, nós devemos ter nosso casamento alicerçado no Senhor. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Se falando de casamento, falando na presença santa do Senhor, se casar no Senhor, entretanto é importante também ressaltar que o casamento, mesmo quando não é de uma pessoa cristã, são entre duas pessoas não cristãs, Deus também aprova o casamento, porque o casamento é algo que vem da parte do Senhor. É claro que o Senhor deseja que todo casamento seja feito na presença dele, pela vontade dele. A vontade que eu digo é quando duas pessoas cristãs estão se casando, quando não há um julgo desigual. Mas, mesmo quando não há um casamento, ou melhor, mesmo quando há um casamento fora do âmbito cristão, né, do sentido cristão da palavra, é uma pessoa de uma outra religião ou uma pessoa que não tem a religião, mas está casando dentro das questões até bíblicas, né, podemos dizer assim, o Senhor aprova. É importante dizer isso porque muitas vezes as pessoas acreditam que o casamento só é uma bênção se for um casamento cristão, propriamente dito, de duas pessoas cristãs. Há pessoas que não são cristãs, mas têm um casamento longo e duradouro, como é o caso, por exemplo, dos meus avós. Né? Meus avós, infelizmente, já partiram para a eternidade. Ambos foram salvos, né? Foram salvos ali nos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? Ambos foram salvos no leito ali de morte, mas foram salvos. Mas antes de serem salvos, claro, morreram ali, aceitaram a Cristo ali no finalzinho da vida, mas todo o seu casamento foi fora da questão cristã, mas foi um casamento aprovado por Deus. Viveram 49 anos juntos. Introdução. O livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. É interessante, quando uma coisa começa errado, nós já temos aquela frase pronta, né? Começou errado, vai dar errado. Começou torto, vai terminar torto. Não é bem por aí que a coisa funciona. O Senhor, ele pode mudar as questões da vida, as situações, os quadros da vida. Por exemplo, lá no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, nos fala sobre o seu início poderá ter sido pequeno, mas o final será sobremaneira, será abençoado de uma forma extraordinária. É o caso aqui desta história. Começou, né, com fome e mortes, mas termina com uma grande bênção, na verdade duas bênçãos, né? O casamento de Ruth e Boaz e também o nascimento de Obed, que no caso é avô de Davi, que vai dar ali o início à descendência de Jesus. Então veja que coisa espantosa, o Senhor Jesus,
O nosso Deus, ele muda todas as questões, todo o quadro de vida. Uma vez que uma vida estava totalmente perdida, pode ser completamente restaurada pelo Senhor. O compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. Sua lealdade e sugestão fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Portanto, o casamento é uma instituição divina fundamental, sólida, firme. Para quem? Para a família, para a igreja e para a sociedade. Interessante que, se falando de bênção, nós vamos falar sobre a questão de bênção e tal, e casamento é uma bênção, mas estamos no lugar da bênção. Olha que interessante a questão de Ruth, né? Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou independente. Ela não ficou pensando, eu sou dona do meu nariz, e de fato ela seria, né, se fosse o caso. Ela de fato já era casada, agora viúva, então ela era dona do nariz dela. Ela poderia muito bem sair, ter outras oportunidades, mas não. Ela preferiu ficar com sua sogra. E essa questão dela ser leal à sua sogra acabou trazendo o desejo a Noemi de vê-la casada. Porque é uma bênção, essa moça, essa mulher, verdadeiramente ela é uma bênção na minha vida. Como seria bom se ela se casasse de novo. E veja que coisa extraordinária. Muitas vezes as pessoas ficam se questionando. Eu peço tanto a Deus uma bênção e essa bênção não chega. A Bíblia diz que, Tiago, né, nos diz que pede não recebe porque pede mal, por seus próprios deleites. Mas às vezes as pessoas estão pedindo tanto ao Senhor, mas a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Ou seja, Ruth, a bênção chegou para ela primeiro porque ela dava exemplo. Ela era um exemplo de pessoa, ela era um exemplo de integridade, de honra. Então, o que acontece com isso? Ela permaneceu no lugar da bênção. Onde era o lugar da bênção? Na terra de Noemi, onde Noemi estava. Então ela ficou com sua sogra. E acabou que ali era de fato o lugar da bênção. Quantas vezes as pessoas têm pedido bênçãos ao Senhor, mas não está no lugar da bênção? Quantas vezes as pessoas, muitas vezes, né, falam sobre, por exemplo, sobre a habilitação, né, quer ter carro, mas não pensa em tirar uma habilitação, por exemplo, ou seja, quer uma bênção, mas não quer passar o processo da habilitação, por exemplo, só para dar um exemplo aqui. E isso cabe para todos os setores da nossa vida. Quantas vezes as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, mas não vai numa consagração, não vai numa vigília, não busca em casa, não vai a lugar nenhum e quer ser batizada com o Espírito Santo. Quer ter os dons, mas da mesma forma, não passa pelo processo. É importante que nós venhamos estar no lugar certo. Lá no livro de Atos, capítulo 3, nos fala da porta formosa, que um moço era levado lá, e Pedro disse para ele, não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Qual era a questão ali daquele moço? Aquele moço estava no lugar certo. Quantas vezes, e por isso recebeu a bênção, né? O tanque de Betesda também, o homem estava lá 38 anos, estava no lugar certo. Contudo que ali ele não tinha muito o que fazer, né? Ele não poderia sair, né? Paralítico, então não poderia ir para outro lugar sem a ajuda de uma outra pessoa. Mas ali vemos também que ele também estava no lugar certo e principalmente ali na presença da pessoa certa, que era Cristo. Então veja que mais importante do que recebermos a bênção é estarmos no lugar da bênção. E onde é o lugar da bênção? O lugar da bênção é onde cabe a obediência, a questão de servir ao próximo. Por exemplo, se a pessoa está na igreja, está dentro do contexto cristão, ele está na obediência do Senhor. Lembra que o Salmo 122, 1 nos diz: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então eu vou à casa do Senhor, eu vou estar buscando ao Senhor. Então eu estou na casa de Deus, eu estou no lugar certo. Mas não basta somente eu estar na igreja, eu preciso também estar debaixo da obediência, debaixo da autoridade dos meus líderes, dos meus pastores. Eu preciso estar dentro da obediência e fazendo o quê? Servindo aos pastores, aos líderes, às pessoas, de um modo geral, às crianças, aos adolescentes. Eu preciso servir. Então, quando se está
está no lugar da obediência e de servir com amor, com prazer, com honra, isso significa que a pessoa está no lugar certo e certamente a bênção virá. A iniciativa de Noemi. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Demonstrar interesse é uma questão importante, até para a questão feminina de hoje, né? Se bem que na prática mesmo, as meninas sempre são assim, né? A parte feminina, elas procuram, de forma geral, que o homem tenha a atitude de se aproximar, de modo geral. Entretanto, as meninas sempre dão sinais. É geralmente o homem que não percebe, mas as mulheres sempre dão sinais de interesse. Então, note que a Ruth, ela teve aqui uma boa oportunidade de se aproximar dele, mas também precisava que ela esperasse, que ele tomasse a decisão. É importante que no momento de trabalho, por exemplo, de Boaz, isso aqui nos traz uma boa lição também, que é a questão de que o homem precisa ser trabalhador. No trabalho, quando uma pessoa vê, é claro que aqui tem uma outra questão também sobre a questão da remissão e tudo mais. Entretanto, se nós formos trazer para os dias nossos, nós entenderemos que nós precisamos estar no trabalho, estar trabalhando. Para quê? Para ser bem visto também. Não adianta um homem preguiçoso, por exemplo, querer casar com uma mulher de valor, né? Uma mulher que o seu valor excede o de rubi. De maneira nenhuma, ele também precisa ter o seu valor. E qual é o principal valor do homem nesse sentido? De ser o provedor. Então ele precisa ser um homem trabalhador e não preguiçoso, como é a geração de hoje, né? Só o sangue do cordeiro. Ou seja, ela demonstrou que queria ser remida, mas também deixou que Boaz tomasse a decisão. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Há uma questão muito importante aqui sobre a questão da beleza. O homem, ele é muito atraído pelo aquilo que ele vê na mulher. Aparência física. A aparência para o homem é extremamente importante. Assim como a mulher, ela é mais atraída pelo aquilo que ela ouve, o homem é atraído por aquilo que ele vê. Então aqui veja que Ruth, ela teve uma questão de que, apesar da sua santidade, a sua ternura, ela também não desprezava a beleza. Por isso ela colocou o quê? A sua melhor roupa, né? Se perfumou, tomou um banho, se perfumou e colocou a melhor roupa. Para quê? Para estar bem aparente, estar belo aos olhos, né? Que é a expressão melhor, né? Estar bela aos olhos. E nós, homens, somos exatamente assim. Nós olhamos para aquilo que é belo. Quando uma mulher é bela, nós vamos observar. E interessante que o nome de Ruth significa exatamente isso, né? Bela de se ver. Né? Interessante, é um dos significados do nome de Ruth. Então veja que ele era de fato um parente remidor, né? Boaz era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Olha aqui a questão do respeitando o processo. Olha que Ruth fez. Olha que a Ruth fez. Lá quando o Boaz estava trabalhando, ela chegou e demonstrou o interesse de que queria ser remida. Agora o que ela fez? Ela toma um banho, ela se perfuma e põe a melhor roupa. E agora que tem a questão de Boaz a remir, tem uma outra questão, um outro processo. O que é? Tinha uma outra pessoa que tinha prioridade, ou seja, era maior do que Boaz, tinha mais proximidade do que Boaz, ou seja, em outras palavras, Boaz só poderia casar-se com ela se essa pessoa que era mais chegada dissesse não. Então veja que olha o procedimento, e mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. E foi exatamente isso que Ruth fez. Ruth fez o que? Ela respeitou o processo. Existe uma questão muito curiosa sobre a questão de estar perto de uma bênção. Eu vou te dar aqui uma questão
que não se fala muito, mas é de muita importância. Tudo que você for conquistar na sua vida, por exemplo, a habilitação. Eu falei lá no início, vamos continuar aqui no exemplo da habilitação. Quando as pessoas vão tirar a habilitação, e quando chega no finalzinho da prova, ele vê que ele passou em tudo, ele começa a vibrar. Ele começa a vibrar e vai e tira as duas mãos do volante. Acabou de ser reprovado, estava tão perto. Por que ele foi reprovado? Porque ele tirou as duas mãos do volante, não pode. Ou começa a se empolgar e passa uma marcha errada, ou faz alguma outra coisa e acaba perdendo. Por quê? Porque é a empolgação de estar próximo de ser um vencedor. Quantas pessoas nós vemos, né? Exemplos, por exemplo, que nós vemos por aí, de pessoas que estavam tão próximo da linha de chegada, começou a vibrar, a outra pessoa chega e passa na frente. Por que isso acontece? Porque nós, de modo geral, nós não dominamos o prazer da emoção de estar vencendo. Isso significa o quê? Quando nós estamos perto de uma bênção, nós devemos continuar concentrados, continuar ligados com Deus. Por quê? Porque mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se nós não respeitarmos o processo. Portanto, tudo que você for fazer na sua vida, por mais que esteja tudo certo, está tudo encaminhado, está tudo direitinho, está tudo acertado, está tudo assinado, só falta um detalhezinho que rapidinho vai passar. Você continua orando ao Senhor, você não se dê por vitorioso, você continua firme no propósito. Por quê? Porque muitas vezes, por causa de um detalhe, você vai acabar perdendo a bênção. Por quê? Porque você não respeitou o processo. O finalzinho, mas estava no finalzinho. Exatamente isso, no finalzinho. Outra questão também sobre isso, que de modo geral aqui no Brasil é muito forte, é a questão do futebol, por exemplo. Quantas vezes um time está vencendo e no finalzinho do jogo, porque ele se distraiu um pouquinho, o time vai lá, outro time vai lá e faz um gol, empata o jogo, vai para a prorrogação, ou pênalti e acaba vencendo. Inclusive, aconteceu inclusive no Brasil, né? Com o Brasil contra a Argentina. A Argentina estava nos vencendo de 2-1 e acabou que no finalzinho do jogo houve ali um empate, fomos para os pênaltis e vencemos nos pênaltis. Então, eu estou dando aqui o exemplo do futebol, porque o futebol ele é muito firme aqui no Brasil, ele é muito forte. Muito provavelmente você deve torcer para algum clube. Então, o futebol no Brasil é muito forte. Então, quantas vezes o time perde um título porque não se concentrou no finalzinho da partida, aí perde o campeonato. Da mesma forma somos nós. Se nós não estivermos, assim como o Paulo disse, né, ser atleta, né? O atleta ele tem que ficar firme até o final. Nós precisamos ficar firme até cruzar a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada, aí você pode vibrar. Recebeu a vitória da parte de Deus? Aí você pode dar glória, você pode vibrar. Por quê? Porque você recebeu a sua vitória. Mas enquanto essa vitória não chegar, por mais próximo que ela esteja, não comemore antes do tempo. Sinopse. O compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. O casamento entre Ruth e Boaz, concluindo o negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. O homem sempre é aquele que toma a iniciativa, ou pelo menos deveria, né? Tomar a iniciativa. E essa iniciativa, nessa liderança masculina, ela deve estar cheia de amor responsável. Não é um amor de qualquer maneira. É um amor com responsabilidade. E também precisa honrar a mulher como vaso mais fraco. O homem precisa ter essa atitude. Porque veja aqui no caso de Ruth e Boaz, Boaz estava com tudo preparado. A Ruth já tinha dado o sinal verde, né, vamos assim dizer, para ele. Já tinha aqui respeitando o processo sobre a questão do outro ali que tinha prioridade, né, um parente mais próximo. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Então ainda tinha um obstáculo, ainda tinha um pedaço, um processo para passar. Então veja que ele, para concluir o negócio, né, concluindo o negócio, o que ele fez? Ele tomou a devida atitude.
e fez o quê? Ele tomou aquela atitude de falar com a pessoa, a fim de ver, né, o assunto sobre a questão do casamento, né, a vida conjugal. Resgate e lei do levirato. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Aqui tem uma questão interessante sobre a questão da chamar 10 homens para ser testemunha ali de Boaz, que ainda continua fazendo parte ali do processo, né? Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. O que ele fez? Imediatamente ele não pensou duas vezes. Se ele deixasse aquele remidor passar, vai saber, né? Talvez era a última oportunidade que ele poderia ter de falar com ele, né? Então ele imediatamente chamou umas 10 homens para servir de testemunha, homens importantes, ou seja, não eram qualquer pessoa, justamente para tratar do assunto que o inquietava, que era o quê? Sobre a questão de que, olha, eu tenho essa questão aqui, tenho Ruth, você é um parente mais próximo, então ela precisa ser remida, e para isso você precisa comprar as terras e casar-se com ela. O que este homem fez? Ele até se alegrou sobre a questão da terra, ele até se animou sobre a questão da terra. Mas quando falou que ia ter que se casar com Ruth, não, então eu não quero me casar com ela, não. E deu ali todos os trâmites. E é importante ver, aqui até uma questão curiosa, sobre que talvez ele desse mais importância para as questões materiais, né? Tanto é que ele deu mais importância para as terras do que para se casar com Ruth. É claro que existem outras situações, né, que envolvem, possivelmente ele saberia que Ruth já tinha sido casada, por mais que ele saberia que Ruth também era uma boa pessoa, mas talvez ele não queria ser uma pessoa que vai trazer também a questão de remissão, entre outras coisas, mas ele se alegrou com a questão da terra. Eu vejo que isso aqui, olha o processo que Ruth está passando, que ainda não se está ainda claro sobre a questão do casamento. Olha como o processo aqui foi um pouco longo, né? Na verdade, nem foi longo, né? Teve muitos processos e Boaz, ele foi muito rápido, muito ágil para resolver o que precisava ser resolvido. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada como remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Olha que questão interessante sobre a questão do registro, sobre a questão de como era feita a transferência. Isso aqui sobre a questão de descalçar o sapato e entregar a Boaz. Isso aqui era uma prova de que realmente ele estava abrindo mão do casamento com Ruth e estava deixando o caminho livre para Boaz se casar com Ruth. Então, toda a família ali estava vista, né? Estava de testemunha que verdadeiramente Boaz estava livre para se casar com Ruth, porque o remidor mais próximo que iria se casar com Ruth era do direito dele, e ele abriu mão desse direito de se casar com Ruth. E Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. E por que ela chegou com mais elevadas honras? Porque durante toda a sua vida, principalmente depois que seu esposo morreu, ela ficou com a sua sogra, com humildade, com simplicidade, respeitando a sua sogra e obedecendo tudo que sua sogra mandava ela fazer, ela fazia. Então ela foi assim, por conta disso, ela foi honrada em Israel. Sinopse: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. É muito interessante essa questão de Noemi, que vai nos retratar uma questão que possivelmente você já passou na sua vida. Se você tem aí mais de seus 40 anos,
você possivelmente viu seus pais dando uma dor em você, né? Você não poderia pisar um pouquinho fora que a correia rolava solto, né? Aí você vê hoje com seus filhos, que no caso são netos dos seus pais, você vê como é que os netos, os avós paparicam os netos. Olha que interessante, né? Aí você começa a pensar, ora, quando eu era menino, ou menino, né? E fazia uma traquinagem, meu pai e minha mãe me batia, me fazia isso, me fazia aquilo. Agora que o meu filho ou a minha filha faz uma traquinagem, eles acham bonitinho e não quer que eu bata, não quer que eu corrija. Olha que situação. Veja que situação, né? Agora, por que isso acontece? Porque os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Dificilmente você vai ver uma avó falando ou um avô falando mal dos seus netos. Sempre é meu netinho, minha netinha. A pessoa está lá com seus 50 anos, mas é meu netinho, mas é minha netinha. Por quê? Porque os avós, eles têm esse prazer nos netos. Os netos, para os avós, são extremamente importantes. Por quê? Porque eles veem ali nos seus netos, e geralmente os netos têm muito a ver com os avós, tem muitas qualidades dos avós e defeitos também, né, infelizmente. Acabam sim tendo uma conexão com o neto e com a neta e começam a observar e ter uma esperança dali para frente. Agora eu tenho uma alegria na minha vida, porque os meus filhos que são casados, cada um tem suas casas, mas agora eu tenho os meus netos que vêm aqui me visitar. É uma alegria só, é uma felicidade só. E a avó quer fazer tudo para o neto e para a neta, quer fazer bolinho disso, bolinho daquilo, suco disso e suco daquilo lá, e quer fazer é uma alegria só, é uma maravilha. Se tem algo mais doce do que casa de mãe, casa de avó, eu sinceramente eu desconheço. Então os avós, de modo geral, são sempre muito amorosos com seus netos. É claro, existem exceções, claro que existem. Existem avós também que são muito durões também, né? Ela é tão durão com os netos como é um durão com os filhos, também tem isso. Mas geralmente foge a regra. Então o nascimento de Obed foi, no caso, neto de Noemi, que encheu o coração de Noemi de esperança. Portanto, não se preocupe se porventura você tiver um filho ou uma filha e seu pai ou a sua mãe ou ambos ficarem paparicando o seu filho ou a sua filha, que no caso venha a ser neta ou neto deles. Não se preocupa não, isso é extremamente natural. Quando você for avô, você também vai fazer a mesma coisa. Boaz, um tipo de Cristo. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Veja aqui um casamento interessante. O casamento de Ruth com Boaz. Por quê? Porque proporciona-nos a ideia da eternidade. Quando Ruth, no caso que tipifica a igreja, e Boaz tipifica Cristo, nos diz que a igreja se casará com Cristo. Haverá ali o casamento do noivo com a sua noiva. Então tem aqui uma questão muito interessante sobre Boaz ser um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi remidor de Ruth, que é uma igreja. Então o Senhor Jesus, ele é remidor da igreja. Então dá essa ênfase, né, essa simbologia para nós, né, que nós devemos continuar firmes no propósito de estar na presença santa do Senhor e ser uma igreja, como nos diz Cantares capítulo 4, versículo 7, né? Perfeita, sem defeito. Sinopse: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual com Cristo, de Cristo com a igreja. Conclusão: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Veja que com a graça de Deus, todos nós, judeus ou gentios, fomos alcançados pela graça de Deus através de Cristo. E que nós venhamos a cada dia mais estar firmes no propósito do Senhor, lembrando que o Senhor não faz distinção de pessoas. Veja, por exemplo, que Tamar e Raabe também fazem parte aqui da genealogia do Senhor, né? Principalmente aqui a questão de Raabe, né? Raabe era uma prostituta lá de Israel, né? Que salvou ali os espias, né? Então veja que aqui há uma questão de
observar que, independente de quem seja, o Senhor tem sempre um plano de salvação. Raabe era uma prostituta e foi salva. Tamar também foi salva. A própria Ruth, independente, né? A Bíblia nos relata esse negócio, né? Romanos 2:11, Atos 10:4, né? Fala também sobre a questão que Deus não faz acepção de pessoas. Revisando o conteúdo. Número 1. Seu lema era: tudo quanto me disserem, farei. Ruth 3:5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Ruth, capítulo 3, versículo 10. Número 2. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Número 3. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Número 4. A aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei do levirato. Número 5. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida dirigiu por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. João 3,16, 1 Pedro 1,18 e 19. Nós viemos a cada dia mais observar sobre a questão do casamento, observar que verdadeiramente o casamento de Ruth e Boaz é a remissão da família. Nós devemos observar que a nossa família deve ser remida. E aqui, tanto no sangue de Cristo, né, nós devemos ser remidos por Cristo, e também sobre a questão até humana, eu posso dizer. Por quê? Porque hoje a família está completamente banalizada. Muitas pessoas hoje falam que odeiam, por exemplo, a família tradicional. O que é uma família tradicional? É uma família que tem um pai e uma mãe. Então eles são contra esse negócio. Querem agora dos pais ou duas mães, né? Ou o pai fazendo o papel de mãe, ou a mãe fazendo o papel de pai, no sentido sexual do negócio. Porque eu sei que muitas mulheres hoje, no Brasil, seus esposos partem para a eternidade ou abandonam e elas ficam sozinhas com seus filhos e cuidam dos seus filhos, né? Ou seja, aqui ela está fazendo um papel de mãe, né? Que as pessoas chamam de pai, né? Que é pai e é mãe. Aí me faz lembrar da minha mãe, né? Minha mãe também era assim comigo. Inclusive é uma questão até muito curiosa, né? Porque minha mãe sempre me amou como mãe, mas sempre me bateu como pai. Só o sangue do Cordeiro. Mas que nós venhamos a cada dia mais observar que hoje o casamento, na perspectiva bíblica, precisa ser continuado entre um homem e uma mulher e um homem. O que passar desse negócio é uma procedência maligna. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E se você ficou comigo até aqui, se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se você não gostou, dá um dislike. Eu preciso saber a sua opinião sobre as aulas que eu estou ministrando aqui para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê numa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!